Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam muitíssimos bem-vindos a mais uma aula. E eu vou dizer para vocês que é uma aula incrível sobre vinhos, porque hoje nós estaremos entendendo uma dessas denominações mais prestigiosas, prestigiadas, valorizadas, estimadas no mundo. A gente vai estar entendendo um pouco sobre a denominação de Barolo, mas não só sobre a denominação de Barolo, mas sobre os vinhos e vinhedos crus de Barolo, aquelas áreas especiais dentro da denominação. E essas áreas estão cada vez mais valorizadas. Só que esse é um conceito relativamente novo, apesar de ser já estudado, debatido há bastante tempo na região. A lei que permitiu que entrasse o nome desses vinhedos crus foi a partir de 2010. Então é bem recente, tá falando um pouco mais de 10 anos. Isso para, se a gente comparar com regiões muito prestigiosas no mundo, tudo muito valorizadas no mundo, como a Borgonha, que já tem esse alinhamento há muitos anos. Então, as apelações da Borgonha existem há muitas décadas. A gente está falando de a denominação de Barolo também já existe há algumas décadas, mas os crus de Barolo, eles vão ser oficializados na lei da denominação, se chama disciplinare, a partir de 2010. Isso a gente vai começar a entender um pouquinho agora o que eles são. Claro que a gente vai entender a denominação de Barolo como um todo, mas especificamente a gente vai direcionar para os crus. E posso dizer para vocês, os crus de Barolo, eles já são falados, eles já são debatidos na região há muitos anos. E tem alguns produtores que foram icônicos para isso. Principalmente, nós vamos conversar daqui a pouco sobre Renato Ratti. Renato Ratti foi um grande personagem do mundo dos vinhos como um todo. Inclusive, é super interessante porque ele morou no Brasil, né? Ele é italiano, nasceu na Itália, ele veio trabalhar no Brasil, ficou quase 10 anos aqui no Brasil, depois voltou para a Itália, e quando ele volta para a Itália, ele monta sua vinícola, a Renato Ratti, lá no Piemonte. E ele vai ser um grande marco para os vinhos de Barolo. E vai ser um grande marco para os vinhos crus de Barolo. E a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas daqui a gente já começa a ver, e isso já existe há algum tempo, mesmo antes da lei que oficializa, e ela não só oficializa, ela demarcou quais são as áreas dos crus, quais são os vinhedos crus, a gente já via citações nos rótulos. Então aqui, por exemplo, a gente já via citações como Martinasco, Renato Ratti, a gente já via citações como Cerecchio, Romirasco, mas mais do que isso, a gente já via citações aqui como própria Bússia, né? Bússia é um desses vinhedos crus de Barolo. Cerecchio é um desses vinhedos crus de Barolo. E essas informações começavam a constar junto com o nome da denominação, Barolo. E aí a gente já pode ver aqui que a denominação, ela exige que toda vez que no rótulo, que é obrigatório, no rótulo aparece citado, porque vai ser citado o nome da denominação, embaixo tem que vir escrito o que ela significa. Então aqui ele está dizendo, a denominazione di origine controllata e garantita, né? Ou DOCG, é uma DOCG italiana, Barolo. Então, embaixo do nome da denominação tem que vir escrito, isso é obrigatório pela lei, na Itália, vir escrito o que isso significa. E essa citação complementar, por exemplo aqui, Cerecchio, que veio depois, em 2010, a ser oficializado. Mas isso então já era debatido há muito tempo. E para a gente falar de Barolo, a gente tem que falar um pouquinho do Piemonte, porque Piemonte é a região que engloba, onde está localizado a denominação de Barolo.
E Piemonte é lindo, então essa foto já mostra o que a gente está falando aqui, uma das regiões mais lindas do mundo, das regiões de maior destaque no mundo. Então a gente está falando aqui, né, do noroeste da Itália, aonde a gente vai ter cadeias de montanhas, cadeias de colinas, e lá ao fundo, o lindíssimo Alpes, os Alpes suíços. Aliás, o nome da região Piemonte já significa ao pé da montanha. Piemonte, ao pé da montanha, no dialeto piemontês. E essa citação ao pé da montanha é exatamente por causa dos Alpes, essa enorme cadeia de montanhas que faz aí, né, a divisa entre a Itália e a Suíça. São Alpes realmente muito lindos. Mas a região e os vinhedos do Piemonte, eles estão situados a sua maior parte em relevo de colinas e algumas até relevos quase montanhosos. E o Piemonte, a gente falou, né, está ali no noroeste da Itália, e toda vez que a gente lembra do Piemonte, é legal a gente lembrar dos Alpes. Porque os Alpes, eles são, né, essa cadeia alta de montanhas e muito frios. A gente sempre vai lembrar dos Alpes, né, do esqui, da neve. Então, dá pra gente fazer uma pequena associação que o norte da Itália como um todo é a região mais fria da Itália. E nesse mapa, que é um mapa de radiação solar, de incidência de sol, a gente já consegue ver que o norte da Itália é a área mais fria. E aí, claro, quanto mais para o sul, mais quente. Então, quanto mais a gente está vendo nesse mapinha, quanto mais azuladinho, esverdeado, mais frio. Quanto mais azulado aqui no mapa, mais frio. Então, o norte da Itália é a região mais fria. Tanto que a gente pode ver que aqui nos Alpes, os Alpes vão fazer essa área aqui, mais ou menos, os Alpes suíços, a gente vê que é bem azulado. E o Piemonte, dá uma limpada aqui nesse mapa, fica mais fácil da gente ver. O Piemonte está aqui, cuja capital é Turim, ou Torino, em italiano. E a gente vai ter a região de Barolo um pouquinho mais aqui para o sul, que a gente vai ver daqui a pouco. Só que o Piemonte, e olha que interessante, porque Barolo é uma denominação que exige 100% da uva Nebbiolo. Ou seja, Barolo é uma das únicas denominações da Itália que exige que a uva seja 100% de uma variedade. A maioria das denominações da Itália permite que se entre uma quantidade de outras. Às vezes pode ser misto, ou seja, percentual pode ser a escolha do produtor. Às vezes permite que uma pequena quantidade de outra variedade possa entrar. Barolo é uma das únicas que exige 100% uma variedade. E essa variedade é Nebbiolo. E Nebbiolo é uma uva tardia. É uma uva que amadurece tarde. Então, para ela, é uma uva que amadurece tarde. Numa região fria, precisa de vários fatores geográficos, vários fatores de terroir, que para permitir que a Nebbiolo consiga amadurecer bem. E não é todo local que ela consegue amadurecer bem. Ainda mais para fazer um vinho que exija 100% de Nebbiolo. Então, olhem que interessante, é um ponto importante para quem estuda vinho. Porque existem outras denominações com a Nebbiolo, aqui no Piemonte, até na Lombardia, mas essas denominações, a grande maioria delas, elas não exigem 100% Nebbiolo, assim como outras denominações na Itália. Barolo exige 100% Nebbiolo. Então, atenção, porque não tem opção. Precisa que a uva tenha qualidade, ela precisa amadurecer bem para fazer Barolo, senão não faz, porque não dá para botar outra uva, não dá para misturar outra uva. E aí poderia entrar uma outra uva que amadurece mais cedo, que tem outras características. Barolo não tem essa opção. 100% Nebbiolo. Então, se a gente olha um pouquinho mais próximo do mapa do Piemonte, a gente já vê que, e a gente, vamos lembrar, né, no norte lá a gente tem os Alpes. Barolo vai estar um pouquinho mais para o sul do Piemonte. Próximo aqui, essa cidadezinha, essa comuna chamada Alba, que é uma comuna linda, é uma cidadezinha comuna, né? Cidade, são sinônimos, né?
italianos chamam de comuna. A comuna de Alba é uma cidadezinha pequenininha, lindíssima. Aqui a gente tem a sede da Ferrero Rocher, então é uma cidade que cheira a avelã, chocolate. É a sede onde acontece a Feira Internacional de Tartufo Bianco, né? O trufa, que é uma especiaria, é uma especiaria, um cogumelo muito valorizado. Não é um cogumelo, na verdade é um fungo, mas é muito, muito valorizado. Faz alguns pratos mais valorizados do mundo. É uma cidade linda e que também fica bem no meio do caminho entre Barolo e Barbaresco, que a gente também vai ver daqui a pouco. Então fica um pouco mais para o sul do Piemonte. Só que o que acontece? A gente está vendo que aqui a gente tem o Mar da Ligúria. E o Mar da Ligúria é muito próximo a essa região. Mas é muito pouco influenciado, ou essa região ela sofre muito pouco a influência do Mar da Ligúria. Porque aqui embaixo a gente tem o Arco da Ligúria, que são cadeias montanhosas que praticamente protegem da influência marítima. E aqui seria uma influência até mediterrânea. Alba, a região de Alba, a região do Piemonte como um todo, ou seja, ela é praticamente cercada por cadeias de montanha. No norte ela vai ter os Alpes suíços, no oeste ela vai ter a fronteira ali, a cadeia do Mont Blanc, a fronteira bem na divisa com a França, e aqui para o sul ela vai ter a cadeia dos Arcos da Ligúria. Ou seja, o Piemonte fica praticamente protegido dessas demais influências, principalmente do mar. Então, o Piemonte, de modo geral, ele vai ter um clima que a gente chama de continental, com continentalidade. Continentalidade são os chamados climas de extremo. O inverno é muito frio, o verão é muito quente. Então, esses já são pontos aí da gente pensar para quando chegarmos nos fatores de terroir do Piemonte daqui a pouquinho. Já é um direcionamento para a gente. Legal, então a gente já está situado aqui no Piemonte, um pouco mais para o sul do Piemonte, na região de Alba. Na verdade, essa região aqui onde está Barolo, ela é famosa pelo nome histórico, que é Lang. Lang é o nome dessa área, um nome histórico que reúne várias comunas aqui. Então é normal a gente ser associado à área de Lang, à área de Lang, porque Barolo está dentro dessa grande área chamada Lang, que é um pouco maior, que engloba também Alba. Ok, vamos avançar um pouquinho mais e já começar a pensar que Barolo é uma das regiões, né, ou vamos chamar de denominação, porque é uma região que tem denominação para vinho, mais valorizada no mundo. Mas é uma região que sofre com muita oscilação de safra. Então eu botei essa tabela aqui bem atualizada da Wine Enthusiast, que mostra por numeração as melhores safras de Barolo desde 97. Então a gente tem aqui algumas dessas safras mais históricas, né, mais prestigiadas. Desde lá 99, que foi uma safra muito boa, ganhou 95 pontos, ou seja, uma pontuação que vai até 100, quanto mais próximo de 100, melhor a safra. E depois grandes safras históricas, como a grande safra de 2010, a gente teve a grande safra de 2004, que foi icônica, e eu vou degustar com vocês daqui a pouco um vinho da safra de 2004, um cru de Barolo da safra de 2004. Eu conto para vocês daqui a pouco, quando a gente degustar, a gente vai ver as características desse vinho. 2009 foi uma safra muito boa também. Depois a gente vai ter safras históricas, como a melhor, talvez, safra da história, que foi 2016. E depois outras boas safras, como 2019. Então a gente vai ver que, mas não são todos os anos que tem safras boas. Então Barolo tem anos muito difíceis, como 2002, 2014 foi um ano muito difícil, onde muitas vezes as uvas não conseguem amadurecer bem por vários fatores. Às vezes por falta de calor, ou seja, às vezes excesso de frio, às vezes por calor em excesso. 2014 foi um ano muito quente e seco. Então foi um ano que as uvas não conseguiram se amadurecer muito bem pelo excesso de calor. Lembrando, né, clima continental, então o verão ele é um pouco mais quente, de modo geral. Esse é um dos fatores que muitas vezes permite que, né, a Nebbiolo consiga amadurecer bem ali na região de Barolo. A gente vai chegar lá. E Barolo foi uma região... vamos lá, a gente tem
se acredita a denominação de Barolo, ao conceito que a gente tem dos vinhos hoje, ao Conde de Cavour, mais ou menos é o ano de 1830. O Conde de Cavour, lembrando, né, foi o primeiro ministro depois da unificação italiana, final de não estou falando aí 1800 e mais ou menos 1860. Então, o Conde de Cavour ele vai ser o primeiro ministro da Itália, o primeiro ministro que a Itália vai ter, vai ser Conde de Cavour. E ele é da região do Piemonte. E ele, durante os anos, mais ou menos 1930, 1920, alguma coisa, 1930, ele viaja pela França. E ele degusta muitos vinhos que chamam muito a atenção dele. E ele volta para o Piemonte e quer fazer vinhos nessa qualidade. E das uvas que tem no Piemonte nessa época, a Nebbiolo é a melhor. Então ele determina, ele traz enólogos de fora, ele determina que para se fazer um grande vinho precisa usar a Nebbiolo. Claro que continua se produzindo vinhos com outras uvas, mas ele foca na Nebbiolo. E aí cada vez mais vão se especializando na Nebbiolo. Só que antes dele já se produzia Nebbiolo, mas fazia um vinho um pouco mais adocicado, com residual de açúcar muito alto. Então, e até hoje existe na própria denominação de Barolo, existe um estilo de Barolo chamado Barolo Quinato, que é um Barolo que pode adicionar, normalmente residual de açúcar, pode adicionar ervas, porque é um conceito um pouco mais antigo e se manteve dentro da denominação. Mas ok, depois vai se fazer um vinho seco, que é o maior destaque dos Barolos. E o que acontece? Quando a gente entra era um pouco mais contemporânea, vamos lá, a partir dos anos, principalmente ali a partir dos anos, começo dos anos 1930, aí já 900, né? 1930, 40, 50, a região de Barolo começa a ficar cada vez mais famosa. Só que era convencional se fazer vinho, e isso vai até os anos 70, nos anos 70 que se começa esse debate, até os anos 70, anos 80, é convencional fazer vinho de Barolo, vinho seco, mas com misturas de diferentes vinhedos. Essa era a ideia de Barolo, para conseguir ter uma consistência ano após ano. Então pega uvas de vinhedos de várias áreas e se faz um vinho dentro da área demarcada, mas de vários vinhedos diferentes, faz um blend e faz um vinho chamado Barolo. Os produtores faziam isso de modo geral. Mas nos anos 60, a gente vai ter um grande autor, jornalista, escritor de vinhos, um dos mais prestigiados da história da Itália, chamado Luigi Veronelli. Ele é um dos primeiros a começar a citar que Barolo poderia e deveria prestar atenção em daqui a pouco não mais fazer só vinho de vários vinhedos tudo misturado chamando de Barolo, mas daqui a pouco vinificar esses vinhedos de forma separada para poder valorizar melhor e conseguir entender as características que cada local agrega para suas uvas e para seus vinhos. Um conceito de vinhedos únicos. Então Veronelli, né, Dino, como ele era conhecido, né, o grande apelido dele, Dino Veronelli, ele é um jornalista que ele escreve para as principais revistas, não só na Itália, mas internacionais. Então ele vai escrever para o Wine Spectator, ele vai escrever para Decanter, ele vai colaborar com várias revistas internacionais, assim, falando muito sobre a Itália, e ele começa a citar muito sobre isso. Sobre os produtores deveriam olhar com mais atenção para áreas, porque tinha áreas melhores, áreas mais especiais. Então, daqui a pouco, fazer um vinho de uma área específica chama um pouco mais a atenção. E isso começa um debate, então, a partir dos anos 60, 70, e que vai se estender nos anos 80 e anos 90 com muita força, sobre as áreas especiais de Barolo para serem vinificadas separadas e serem mais valorizadas, mais prestigiadas e até ter vinhos com maior valor agregado. Então esse é um debate que vai se estender e assim, nos anos 60 isso surge dentro da denominação de Barolo. E aí esse debate vai se estender por muito tempo. Então aqui, a gente olhando um pouco mais na região do Piemonte, Barolo é uma área demarcada, uma denominação que fica então dentro dessa grande área do Langhe, e uma área que é relativamente pequena
se comparado com outras áreas, com outras denominações italianas. Ela é uma área que envolve 11 comunas, 11 cidades, e essas cidades são pequenos vilarejos, não são grandes cidades, e que algumas dessas cidades vai pegar uma pequena parte, e a ideia é que essa área tem uma, entre aspas, uma consistência um pouquinho maior de terroir. Mas essa consistência, ela tem um misto muito grande de diferentes solos, diferentes relevos, diferentes altitudes, diferentes exposições solares, diferentes maturação de uva. E era essa ideia que vai ganhar um destaque muito grande, então, nos anos 80 e nos anos 90, porque isso também está acontecendo no mundo. Robert Parker, por exemplo, ele era um grande crítico nessa época, e ele está, né, sugerindo aos produtores do mundo inteiro para fazer vinho de vinhedos únicos, em vez de fazer só blend, tudo misturado. Então esse debate que começa nos anos 60, 70 no Piemonte, ele se estende e ganha muita força, então, a partir dos anos 80 e anos 90. E isso, os próprios produtores cada vez mais tentando chegar a um consenso, porque aí começa uma questão. Todo mundo quer que a sua área seja prestigiada com o nome de um vinhedo único. E a França já está fazendo isso muito bem há muitos anos, quando a gente está falando aqui dessas décadas. A França, aliás, já faz isso há milênios, porque a França há mais de 1000 anos praticamente faz isso, como na Borgonha. Mas a França, e principalmente no começo dos anos aí, 1900, 1920 aproximadamente, a França começa a regular e criar o conceito de vinhedo único, que a França chama de cru, né? Ou seja, os cru, as áreas especiais, as áreas de vinhedos demarcados, para fazer um vinho daquela área, dar um nome para aquela área, e o vinho vai expressar as características daquela área. Muito mais do que um vinho que expressa, um vinho que, né, que pega a uva de várias áreas diferentes, faz uma mistura e vai expressar as características dessa mistura. Então a França lança esse conceito. E esse conceito é que é debatido para se replicar para outros lugares. Não vai deixar, dificilmente vai deixar de existir os vinhos que são de uvas de vários vinhedos diferentes. Mas também ter a possibilidade de ter os vinhos de áreas únicas. E como o Barolo é uma área relativamente pequena, mas que tem essa diversidade de diferentes composições de solo, e alguns autores falam que Barolo é uma das áreas, alguma das denominações no mundo que melhor expressa as características de terroir em cada vinhedo. Porque esses vinhedos alternam muito das suas características de terroir. E muitos autores comparam Barolo à Borgonha. Muitos autores fazem essa comparação, porque a Borgonha também, né? Mas a Borgonha é muito mais organizada já. E a Borgonha, cada vinhedo vai ter um perfil diferente de vinho. Vai ter uma mudança muito grande de características em cada vinhedo. Só que na Borgonha está muito bem delimitado, porque os monges cistercienses fazem isso desde o ano, do ano, praticamente ano 1000. Eles fazem isso, né? Então vai ter, então a gente está falando de mais de 1000 anos que eles estão trabalhando o zoneamento na Borgonha. Na Itália, especificamente em Barolo, isso é muito novo. Vai começar praticamente aí a partir dos anos 1900. 900 anos aí de diferença. Então, legal. Avançando um pouquinho mais, e aí olhando com um pouco mais de proximidade na região, a gente vê aqui, e eu lembro que eu mostrei para vocês a comuna, a cidade de Alba. A cidade de Alba está aqui. Então a cidade de Alba, ela está bem no meio do caminho entre Barbaresco e Barolo. Hoje nós não vamos falar de Barbaresco. Hoje nós vamos falar especificamente de Barolo. Barbaresco passa por um fenômeno parecido com Barolo. E Barbaresco, é sempre legal, sempre tem essa citação, né, Barolo e Barbaresco, porque Barbaresco também exige, para sua denominação, chamada Barbaresco, que também é uma diótide italiana, 100% Nebbiolo.
mas com um perfil um pouco diferente de Barolo. Então nós não vamos falar de Barbaresco hoje, fica tema para outra aula. O que nós vamos focar nossa atenção é em Barolo. E aqui já dá para a gente começar a entender um pouquinho que Barolo é uma denominação e que essa denominação leva o nome de uma dessas cidades que estão dentro dessa denominação, a cidade de Barolo. Então existe uma cidade chamada Barolo. E essa cidade, ela ficou muito famosa, principalmente aí nesses anos, porque a gente falou, né, de 1830, 1840, porque o Conde de Cavour morava aqui nessa região. E ele tinha um castelo aqui. E dentro da comuna de Barolo, da cidade de Barolo, tem um castelo, que é o Castelo del Barolo, que é um castelo que até hoje é aberto. Então, inclusive, quem for visitar a cidade de Barolo pode visitar o castelo. No subsolo do castelo tem a Enoteca Regional de Barolo, onde tem vários vinhos de Barolo em Enomati, que é muito legal, um lugar muito bacana de se conhecer. E aqui tinha, então era a região mais famosa, era uma das comunas mais famosas da região, até pelo seu castelo. E o que acontece? Essa região, ela acabou ficando muito famosa pelos seus vinhos, a partir da hora em que o Conde de Cavour começa a fazer vinhos secos, e começa a fazer vinhos secos exclusivos com Nebbiolo, e acontece que a região começa a ficar famoso por esse nome. Ah, os vinhos de Barolo, os vinhos de Barolo. E esse acaba sendo o nome da denominação. A denominação, na verdade, ela é um pouco maior do que somente a cidade de Barolo. Então, envolve 11 comunas, seja elas inteiras ou parciais. Então, 11 comunas fazem parte da denominação Barolo. Então, esse nome foi dado por causa da comuna, mas a gente tem comunas bem importantes, como La Mora, Castiglione Faleto, Serralunga d'Alba, Monfort d'Alba, são cidades bem importantes também, junto com Barolo, sendo as principais. E depois a gente vai ter algumas outras cidades um pouquinho mais, digamos que elas não ficam, elas são um pouquinho mais periféricas, elas não estão toda a comuna dentro da denominação de Barolo, mas elas também são importantes. Mas com certeza essas 5 aqui são as mais importantes. E Barolo é uma região que tem hoje quase 2.000 hectares. Então, é uma área, não é muito grande, a gente parar para pensar por uma denominação. Produz quase 100 mil hectolitros de vinho ao ano. Mas tem regras bem rígidas para a produção. Uma das regras mais rígidas de produção de vinho na Itália são aqui da denominação de Barolo. A gente já falou que ele tem um clima continental. E outro fator que ajuda muito é que, de modo geral, os verões aqui são secos, quentes, são um pouquinho mais longos e durante o dia no verão tem bastante amplitude térmica. Ou seja, essa amplitude térmica ajuda que a noite seja fria e durante o dia quente. Como é um clima continental, esse clima continental ele é um pouco mais quente no verão. No verão ele é um pouco mais quente de modo geral. Só que com as noites frias, favorece muito a retenção de acidez. E mais do que isso, estende também o período de amadurecimento das uvas. Então as uvas demoram um pouco mais para amadurecer, retém a acidez, mas elas desenvolvem muitos aromas e sabores. Então esses são pontos importantes para essa área de Barolo ser ou permitir que amadureça bem uma uva como a Nebbiolo. Nebbiolo é uma uva tardia, ela amadurece tardiamente, é uma uva intensa e que vai gerar vinhos intensos. E Barolo vai virar então uma DOC nos anos 60, 1966, também foi uma das primeiras DOCs a surgir na Itália, e vai ser uma das primeiras DOC-Gs, de OTGs italianas, em 1980. Foram 3 registradas, as primeiras a serem registradas, em 1980. Brunello de Montalcino, né, na Toscana, Barolo e Vinho Nobile de Montepulciano, também na Toscana. Essas 3 foram as primeiras de OTGs a surgir na Itália nos anos 80. Bacana. Então, a gente já entendeu que é uma região especial, é uma região que envolve várias comunas,
e que tem um perfil muito especial para a maturação de uva. Mas mesmo em Barolo, não é todos os lugares que consegue amadurecer muito bem a Nebbiolo. A própria denominação de Barolo já restringe algumas áreas para a produção da Nebbiolo, e algumas áreas não é permitido ter Nebbiolo para Barolo. Pode plantar Nebbiolo, só não vai entrar nos vinhos da denominação. Daqui a pouco a gente olha isso aqui com um pouco mais de atenção. Bom, aqui para vocês darem uma olhada, o que vocês estão vendo é a cidade de Barolo, a comuna de Barolo. Podem ver como ela é pequenininha. Essa é a paisagem que a gente vai ver praticamente em toda a denominação de Barolo. Então aqui, como é uma das cidadezinhas mais famosas da denominação, mesmo assim ela é pequenininha. No finalzinho dela tem o Castelo del Barolo, né? Lindíssimo, que eu falei para vocês que no subsolo fica a Enoteca Regional de Barolo. Aqui tem várias cidadezinhas, tem vários, assim, recomendo vocês visitarem, porque ela é muito lindinha. É uma cidade muito aconchegante, pequenininha, vocês estão vendo praticamente a cidade inteira aqui. Tem uma rua principal que desce lá da rua de acesso, então vocês descem aqui, tem várias pequenas enotecas, tem alguns produtores aqui, é muito lindo. Mas cercado por vinhedos, então vocês estão vendo vinhedos para todo lado. Mas percebam já uma coisa, aqui a gente está na comuna de Barolo. Percebam que tem vinhedos com diferentes exposições e diferentes altitudes. E a gente tem, claro, que maturações diferentes das uvas aqui. Então, diferentes perfis de uvas que vão gerar vinhos diferentes. Quando se tinha aquela ideia, e durante muito tempo foi debatida essa ideia, de fazer vinhos de vários vinhedos para manter a consistência. E na época que se tinha menos conhecimento sobre agronomia, sobre enologia, fazia mais sentido. E até hoje é super utilizado, porque, aliás, a maior parte dos vinhos são produzidos de Barolo de vários vinhedos. E só leva o nome Barolo, não leva o nome do cru. Mas vamos avançar um pouquinho para chegar aí. Aqui só para vocês verem esse mapa com as 11 comunas e já começar a ver que a gente vai ter uma separação super importante aqui a gente viu de relevos, de altitudes, mas também de composição de solo. Então, tem várias composições de solos diferentes, mas principalmente predomina solos de argila, calcário e marga. Marga é um solo com presença, uma mistura de argila e calcário. Então, é um solo argiloso com presença de calcário, chama marga calcária, de modo geral. E solos com maior presença de arenito, principalmente os solos mais antigos, onde já tem uma decomposição maior dos solos. Só que nós estamos falando de solos que se formaram há milhões de anos. E dá para a gente fazer uma separação aqui, onde mais ou menos a gente começa a dividir duas grandes áreas. A área oeste, onde tem maior presença de solo de marga, argila e calcário, e os solos do leste, que tem solos de argila e de calcário, mas também tem muito solo de arenito. Tem alguns solos pedregosos, são solos mais antigos e que vão fazer perfis de vinhos bem diferentes. Então, eles são bem clássicos, e as eras onde os solos se formaram são muito citadas na literatura, nos estudos e tudo mais, quando a gente fala de Barolo. Então, tem esse lado aqui que está marcadinho em azul, que são os solos mais antigos, que se formaram há 10, 15 milhões de anos atrás, os solos da era serravaliana e da era helvética, que nesse lado, onde a gente está vendo que pega principalmente os vinhedos de Serra Lunga d'Alba, um pouco de Montfort d'Alba, um pouco de Castiglione Faleto, esses solos são mais antigos, eles são solos com maior presença de arenito, com maior presença de pedra, são solos mais pobres, menos férteis, são solos aonde, de modo geral, eles são solos um pouquinho mais friáveis, ou seja, tem uma textura um pouco mais fina, a raiz da videira atinge profundidades maiores, é um solo até mais antigo, e esse solo tende a fazer vinhos
né? A Nebbiolo tende a fazer vinhos, quando vem daqui, mais concentrados, mais tânicos, vinhos mais intensos. Lembrando que Barolo, de modo geral, é um vinho intenso. Ele é um vinho tânico, é um vinho com muita acidez, muito tanino. Porque a Nebbiolo é uma uva com muita acidez, com muito tanino. Quando a gente fala desses vinhos que vêm desses solos mais antigos, esses solos da era serravaliana e helvética, são solos que geram vinhos com mais ainda tanino, com mais estrutura e vinhos de longuíssima guarda, são vinhos mais tânicos, mais concentrados. Já quando, de modo geral, as uvas vêm dos solos com maior presença de marga calcária, e isso vai ganhar um destaque mais pro oeste, principalmente nas comunas de Barolo e Lamoura, a gente vai ter aqui um vinho de Barolo um pouco menos intenso, um pouco mais aromático, com uma acidez super destacada. Então vai ficar um vinho um pouco mais elegante, mas também com potencial de guarda longo, porque mesmo assim ainda vai ser tânico, ainda vai ser uma grande acidez. Aqui o solo é um pouquinho mais compacto, a uva amadurece um pouquinho mais rápido, é um solo um pouco mais frio, né? Ele é um solo com essa presença maior do calcário e da argila, são solos mais frios. Então, eles são, a raiz da videira ela infiltra um pouco menos, então vai fazer aqui um vinho com um perfil aromático um pouquinho mais destacado. Só que isso fazendo uma grande generalização. Por quê? Porque argila, calcário e principalmente arenito, alguma coisa de pedra, cascalho, vão se misturar muito aqui. Então, vinhedos que vão ter exposições diferentes podem ter composições diferentes de solo. Aqui a gente está fazendo uma generalização. Então, quando a gente fala dos Barolos, de Otdiz como um todo, eles partem principalmente, então, que foi o primeiro conceito de 1830, 1960 praticamente, desse início desse estilo de Barolo como hoje é conhecido, vinho seco, feito 100% de Nebbiolo. O conceito inicial, vinhedos de várias áreas da denominação misturados para fazer um vinho mais regular. E com o passar do tempo, começa então esse debate para se separar e se vinificar de áreas distintas. E isso vai começar, mas para a gente chegar aqui, a gente precisa separar e já citar, que é super importante, as regras atuais para produção de Barolo. Então, a gente tem aqui, né, essas regras, elas são super relevantes para a produção de Barolo. Então, a gente vai entender um pouquinho, e antes da gente entender, eu até quero fazer uma provocação para vocês, né? E até fazer a degustação do nosso vinho para a gente entender um pouco das características sensoriais principais de Barolo. Porque Barolo é um dos vinhos que eu falei, as pequenas diferenças de terroir impactam muito nos perfis dos vinhos. Impactam muito, assim, ou seja, de acordo com cada pequena área, os vinhos vão ter perfis muito distintos, muito diferentes entre eles. Então, vamos fazer diferente. Então. Vamos fazer o seguinte, nós vamos aproveitar e nós vamos fazer primeiro um entendimento da uva Nebbiolo. Qual é a tendência dos vinhos de Nebbiolo? E a tendência dos vinhos de Nebbiolo é fazer vinhos com pouca intensidade de cor, a casca tem pouco pigmento, mas é uma casca um pouco mais grossa. Fazer vinhos que, quando jovens, têm uma intensidade média de aromas e sabores, e conforme envelhece, consegue ter esse desenvolvimento de aromas terciários muito interessantes. Mas os vinhos de Barolo, 100% Nebbiolo, ou seja, expressa muito da característica da uva, são vinhos muito tânicos, são vinhos que vão ter corpo e álcool normalmente médio mais para muito,
Normalmente Barolo pesa em boca. Barolo vem de Nebbiolo, que é uma uva mais tardia. Então não tem jeito, né? Demora um pouco mais para amadurecer. Então tem um pouquinho mais de açúcar. E vinhos com muita acidez. Barolo, gente, são vinhos realmente intensos. São vinhos realmente potentes. E aí, vou voltar. E aí a gente entra na regra de Barolo, que eu acho que a regra de Barolo também é super relevante antes da gente degustar o vinho. Que a regra, e essa regra ela é válida como sempre. Normalmente os disciplinar é a lei que regulamenta a denominação. Normalmente os disciplinares, eles determinam os mínimos para que se possa produzir determinado vinho. Para se produzir Barolo, dentro da DIOT de Barolo, precisa ter, então, no mínimo 12,5% de álcool. Lembrando que Barolo vai ser sempre 100% Nebbiolo. Não pode entrar nada aqui. Tem que ser sempre 100% Nebbiolo. Tem que ter no mínimo 12,5% de álcool para ter uma maturação adequada da uva. Por isso que eles botam o teor alcoólico mínimo. A uva tem que ter, lembrando que não pode chaptalizar, não pode adicionar açúcar. Então, é açúcar da própria uva, do amadurecimento da uva. Com um rendimento de 8 toneladas por hectare, ou seja, um rendimento relativamente baixo. Os vinhedos só podem estar em altitudes entre 170 e 540 metros. Por que isso? Porque são as melhores áreas, as melhores encostas para maturação da uva na região. Então, esse é um ponto importante. São as melhores áreas para a uva amadurecer bem. E não pode usar para Barolo as uvas que vêm de áreas planas e as uvas que vêm dos topos das colinas, mas principalmente os fundos dos vales. Então, colinas que têm maior altitude, 540 metros, não pode usar. Não pode usar uva. E os fundos dos vales e as áreas planas também não pode usar a uva para Barolo. Eles plantam e usam para outras denominações que também se intrínseca aqui dentro da área. Então aqui a gente tem duas denominações muito grandes que também podem aparecer, porque a denominação de Barolo está inclusa nessas áreas maiores, que é a área de Langhe, que é uma DOC italiana, e a área de Alba, que é outra DOC italiana. Essas duas DOCs, Barolo, a área de Barolo está dentro dessas áreas maiores. Então, tu pode pegar as uvas aqui e fazer os vinhos DOC Langhe e DOC Alba. Então, outras uvas são plantadas, e até a Nebbiolo é plantada fora das especificações de Barolo, e eles vão fazer o famoso Nebbiolo d'Alba, o famoso Langhe Nebbiolo DOC. Então, esses vinhos podem ser feitos com as uvas de Nebbiolo fora dessas áreas, porque normalmente, nas áreas que são demarcadas para Barolo, que estão dentro da regra, eles vão usar para fazer Barolo. A menos que seja um ano ruim, a qualidade seja muito ruim, um produtor bom, ele direciona a uva para outra denominação. Depois, somente condução em espaldeira e poda Guyot, aqui é para ter uma exposição melhor da uva, para ter uma melhor condução, enfim. Então, essas são algumas regrinhas que eles usam como referência exatamente para ter uma melhor maturação da uva e com amadurecimentos mínimos. Ou seja, para se fazer Barolo, que a gente chama de Annata, Annata é ano, né? Annata é safra em italiano. Para fazer o Barolo convencional, no mínimo 38 meses, sendo no mínimo 18 meses em madeira, 38 no total, depois que o vinho está pronto, para poder ganhar o selo da denominação. E para comercializar, no mínimo 4 anos, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte da vindima. Ou seja, olha só pode vender. Por que eles fazem isso? Para ter certeza que o vinho vai ter o mínimo de amadurecimento, o mínimo de passagem por madeira. E passagem por madeira aqui tem que ser bote ou barrica. Pode ser pequeno, pode ser grande. Não pode ser madeira alternativa, é proibido. Tem que passar para o recipiente de madeira. E no mínimo 18 meses para o Barolo do ano. E para vender no mínimo 4 anos. Ou seja, eles querem que vá para o mercado, não é praticamente junto, mas para a safra ter uma época para ela ir ao mercado, então cada produtor vai botar no seu tempo.
e começa a contar 4 anos para ir para o mercado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte da vindima. Ou seja, colhemos agora em 2022. Então vai começar a contar as uvas de 2022 a partir de 2023. Então, 2023, 2024, 2025, 2026. Então, quando completar 4 anos, pode ir para o mercado. Então, a partir de 2026, pode a uva serem vendidos os vinhos da safra 2023 de Barolo. E para o reserva, exige uma regra mais rígida. No mínimo 62 meses de amadurecimento e envelhecimento, sendo no mínimo 18 em madeira, e 6 anos, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte da vindima, para ir para o mercado. Por quê? Porque reserva é um vinho mais nobre. É um vinho de maior destaque, maior prestígio, maior relevância. Sempre na Itália, as denominações, de modo geral, permitem os vinhos reservas. E os vinhos reservas têm um prestígio ainda maior, mais destacado, mais valorizado. Tem regras mais rígidas. E essas regras têm que ser cumpridas. Porque os selos da denominação, quem dá é o consórcio. O consórcio é o órgão que cria, os produtores locais criam, elegem diretoria, elegem conselho, presidente, e esse consórcio é o órgão que vai criar o disciplinar. Aqui na Itália é uma lei. Cada denominação tem um disciplinar próprio. Esse disciplinar é a regra para a produção. Isso é aprovado na região, ou seja, no Piemonte, isso é aprovado no governo italiano, isso é aprovado na comunidade europeia. E é o consórcio que dá o selo e que faz o controle de cada produtor. Só é Barolo se ganha o selo do consórcio para aquele ano. Então o consórcio só vai dar o selo seguindo todas essas regras. E aí tem algumas outras regras, como degustação, né? Tem inspeções, eles são bem rígidos. Bem rígidos. E mesmo assim, de vez em quando tem umas fraudes lá. Em Barolo não é tão comum, né? Mas sim, eles tentam controlar ao máximo, mas sempre sujeito aí a ter, né, uma falsificação. A gente teve algumas famosas aí na Itália, como Brunello, aí o Brunello ficou muito famoso, né? O Brunello Gate, enfim. Mas ok. Então vamos avançar. Então a gente entendendo isso aqui, as regras básicas para a produção de Barolo. Para fazer Barolo parte daqui. Vamos degustar o nosso vinho? E eu vou estar degustando com vocês, e até trouxe aqui para a gente ver, um Barolo que é um cru. A gente já vai entrar nos crus, até agora a gente falou de Barolo como um todo. E um Barolo regular. Barolo que provavelmente a uva vem de várias áreas diferentes, dentro da área demarcada. Então, seguindo essas regras. Esses dois vinhos, eles têm que seguir essa regra para ser Barolo. Certo? Beleza. Esse aqui, se a gente olhar com um pouquinho mais de calma, a gente vai ver que aqui, ó, tá escrito Barolo, mas também tá escrito Paiagallo, e está até o nome do vinhedo, da vinha, La Villa. Mas a gente tá vendo aqui, ó, Barolo, né, denominação de origem controlada e garantida, safra 2004, tudo mais. Eu servi uma dose dele aqui com Coravin pra gente provar, e é um vinho 2004. A gente tá falando um vinho aí com seus 18 anos. Eles seguiram, esses dois vinhos seguiram. Esse aqui é 2015, só trouxe para vocês verem o rótulo. A gente vai degustar um vinho 2004 para ver como é que tá um pouco do perfil das suas características. E depois a gente entra daí especificamente nos crus. A gente já tá vendo que esse aqui é um vinho que veio de áreas diferentes. Esse aqui é um vinho que veio de uma área específica, de um vinhedo específico. Aliás, eu peguei esse vinho porque já é um Barolo um pouquinho mais evoluído para a gente sentir as características, mas porque é um vinhedo muito especial que fica bem na frente da comuna de Barolo. Foi o primeiro vinhedo que eu conheci na denominação de Barolo. Então eu tenho um apego sentimental por ele. Foi o primeiro, a primeira vez que eu visitei Barolo, foi o primeiro vinhedo que eu conheci. É um solo muito, uma amarga, calcária, assim, é um solo, ele é meio um azul acinzentado, assim, é muito, muito peculiar. Mas legal, vamos degustar esse vinho? Eu vou trazer para essa câmera, vou mostrar aqui para vocês o vinho que eu vou estar degustando. Ó, então, Vendemmia 2004. Então tá aqui, ó, La Villa, né? O produtor é Segafredo, aqui, ó, Fontana Freda, Segafredo, produtor de café, né? É Fontana Freda, que é famosíssima, né? Que era uma das propriedades, inclusive, que era uma das propriedades reais
né, uma das propriedades dos condes aqui da região de Barolo. E aqui, ó, vai aparecer escrito, deixa eu ver aqui, vou tirar da luz um pouquinho, se consegue melhorar aqui para vocês, ó, vamos ver aqui, ó, aqui vai aparecer Barolo, Paiagalo, que é o nome do cru, e aqui embaixo vinha La Vila. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, aí. Beleza, ó, aqui ficou um pouquinho melhor para vocês verem. E legal que esse aqui ele conta um pouquinho da história, ó, do vinhedo, da área, onde é que é a área do vinhedo, onde é que é essa, né, esse vinhedo específico, altitude, bem legal. Gosto muito, Fontana Freda hoje pertence ao grupo Italy e faz um trabalho muito legal assim, de algumas safras aqui. Então ele conta aqui, ó, esse vinhedo foi plantado em 1977, o sistema de condução é Guyot, a gente já viu que é obrigatório, Nebbiolo, área desse vinhedo 3 hectares, altitude de 320 a 370 metros de altitude, então tudo dentro da área permitida para Barolo. Então vamos provar esse vinho, ver um pouquinho, tomar um gole d'água aqui para começar a me preparar para a degustação. Então já dá para a gente ver, ó, é um vinho que tem uma intensidade até um pouquinho maior. Vamos ver aqui agora suas características. Primeiro, visual. É um vinho já não tem tanto brilho. Ele é um vinho que já tem uma intensidade média. Não tem muita intensidade de cor. Mas a sua coloração já é um granada. Ele é bem alaranjado. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Que ele é, ó, dá para ver que as bordas são bem alaranjadas. Ó. E ele é bem alaranjado, essa borda aqui, essa parte central um pouquinho mais concentrada, né? Mas essa borda aqui dá para ver bem granada mesmo. Claro, 18 anos, né? Um vinho que tem um processo evolutivo aí bem significativo. Legal. No nariz, legal. Pô, o nariz é um vinho evoluído, é um vinho muito terciário, mas mas é muito gostoso. Ele lembra rosas secas. Ele lembra hibisco seco. Ele lembra um toquezinho de couro. Ele lembra um toque de uma madeira envelhecida. Né? E assim, ó, o álcool, eu sinto uma pungênciazinha do álcool, assim, né? Bem interessante. Vamos ver o teor alcoólico dele que a gente vai provar. Vamos ver o quanto a gente sente. Ele tem 14% de álcool. 2004, né? A gente viu que foi uma safra muito boa, uma safra que teve um amadurecimento muito bom. Tô bem curioso para esse vinho. Vamos agitar a taça. 3, 4 voltas. Quando agita a taça, aí aparece uma fruta já, uma cereja seca, né? Um toquezinho um toquezinho de blueberry, assim, bem gostoso. Quase um toquezinho de fumo aparecendo, aquele fumo macerado, aquele fumo que moe para fazer cigarro. Olha, tem uma complexidade bem interessante. É bem interessante mesmo. Perfis diferentes, muito evoluído, mas os aromas positivos, não são aqueles aromas cansados, nem oxidados, nem aqueles aromas que já não estão entregando mais características positivas. Aqui tem uns aromas terciários muito bons. Um buquê, ele quase lembra um toquezinho de... Quase aquele toquezinho... Lembra um pouco daquele toque de perfume, sabe? Não... aquele toquezinho, toque leve, toquezinho amadeirado, aquele toquezinho floral, assim, é muito, muito bom. Legal. Uma complexidade bem interessante. Vamos colocar na boca. Hum. Esqueci de descartar hoje, né? Mas assim, intenso. Primeiro gole, a gente não avalia. Passa o vinho pela boca, sente as características. Deixa a boca já, né? Primeiro gole da degustação, deixa a boca se adaptar ao vinho. Ácido tânico. Legal, mas olha, posso dizer pra vocês. Tá entregando. É um vinho intenso. 18 anos é um vinho intenso. Vamos avaliar. Seco. Tanino muito bem presente, mas já maciando, já macio. É completamente macio, né? Ainda tem vinho pela frente. Gente, tanino e acidez. Eu tô salivando muito ainda. Falando com vocês que eu tô salivando. E assim, fica na boca. Estrutura tânica,
acidez e sabor. E fica bastante tempo em boca. E assim, muito legal. Corpo desse vinho é médio mais. Álcool desse vinho é médio mais. Né? Ele tá super integrado, mas ele é bem perceptível. Nunca vou marcar como médio, até é compreensível. Já vou falar de características, sabor e persistência, mas é muito interessante a integração desses elementos. O sabor desse vinho perdura muito tempo. E bem destacado. Bem característico. Bem especial. Olha, tô para dizer para vocês que ele tá no auge dele e vai se manter um tempo nesse auge. Porque ele ainda tem muito sabor, ele ainda tem muito. É um vinho que ainda tem potencial de guarda. Ele já. Não é que ele vai melhorar. Né? Ele vai se manter um tempo nesse auge. Ele já não tem tantos primários e secundários para continuar evoluindo muito tempo, mas tem estrutura, tem sabor. Ele vai perdurar por um tempo ainda nesse auge dele. E sabor em boca chama muita atenção e até a persistência de sabor chama atenção. Em boca. Tem essa nota de couro, tem essa nota de chá, não aparecia tanto em nariz, mas chá verde, chá preto. E tem uma nota de hibisco mais evidente em boca. Tem esse toquezinho de quase um toffezinho, né? Aquele caramelizado. E bem saboroso. E a persistência desse sabor perdura. Mas assim, ainda vou falar para vocês que perdura ainda mais a acidez e o tanino. Eu ainda tô salivando. É um vinho que ainda tem estrutura, só não tem tanto sabor, né? Se ele tivesse até mais sabor, talvez esse vinho ainda teria décadas pela frente. Ele teria um tempo ainda, mas eu tomaria ele agora porque ele já está se mostrando muito bem. Uma safra bem especial, né? E que eu estou degustando aqui com vocês, estou degustando esse Fontana Freda do MGA, a gente já vai ver do cru Paiagalo, de um vinhedinho de 3 hectares dentro desse cru, chamado La Vila. E aí eu até vou deixar esse vinho aqui, depois a gente volta um pouquinho nele, para entender um pouco melhor como foi esse período evolutivo que ele estava tendo aqui na taça. Mas um vinho surpreendente. Pena que Barolo é tão caro. E Barolo precisa de tempo, de modo geral, para conseguir mostrar toda essa sua complexidade. Não é sempre que Barolo consegue mostrar toda a sua potência, mais a sua entrega, porque potência de modo geral ele tem e cedo ele mostra, mas a sua entrega, principalmente complexidade de sabor, integração de elementos, precisa ter um tempo maior de evolução. E isso é super relevante para ter uma boa experiência. E Barolo é difícil comprar Barolos antigos, né? Eu comprei esse Barolo aqui na Itália. Eu comprei lá na própria Fontana Freda. Então, consegue encontrar lá, mas mesmo assim lá é carinho. Aqui no Brasil é muito, muito caro. Os Barolos jovens aqui são muito caros. Felizmente, a gente acaba tendo preços muito altos. Mas vamos voltar um pouquinho para falar dos crus de Barolo, que são essas áreas, esses vinhedos únicos de Barolo. E aí, a gente já pode começar falando desse personagem aqui, Renato Ratti. Ratti foi aquele personagem que eu falei para vocês que ele é do Piemonte, ele vem trabalhar no Brasil e quando ele volta nos anos 60 para a Itália, ele compra vinhedos na área de Barolo e ele começa uma revolução que é cada vez mais valorizar áreas específicas e vinificar separadamente as uvas de áreas específicas. E não somente aquela mistura que acontece em diferentes locais. E ele começa a introduzir várias técnicas mais modernas de vinificação. Ele viaja bastante, ele viaja para a Europa, e ele quer ter essas características presentes que ele encontra em regiões como Bordeaux e tudo mais. Então ele começa a estudar diferentes áreas dentro da denominação de Barolo. E ele, em 1971, ele é um grande autor também de livros, publicações sobre a região. Ele vai escrever e publicar a famosa Carta del Barolo, que é a primeira zonificação
registrada das melhores áreas dentro da denominação de Barolo. E aí, cada uma dessas áreas já tem seus nomes históricos. E esse Renato Ratti, que é uma vinícola super famosa, uma das vinícolas mais prestigiadas de Barolo, até hoje, né? Quem comanda hoje é o filho dele, ele morreu em 1988, prematuramente, inclusive. Ele chega a ser presidente do consórcio de Barolo. E aí, o consórcio, que é quem direciona as regras, ele começa a fazer um processo de mudança de consciência nos produtores para cada vez mais valorizar as denominações específicas ou as áreas específicas de Barolo. E começa a se intensificar muitos debates através do trabalho de Ratti. Então a primeira publicação que vai ter desses crus de Barolo vai ser a Carta del Barolo, mas ainda é um estudo falando das diferenças melhores áreas. E nessa época vai estar acontecendo, a partir dos anos 80 e 90, o chamado debate histórico de Barolo, que é contado aqui nesse documentário chamado Barolo Boys. Esse documentário ele é incrível, porque qual é o debate que está acontecendo? E esse debate que está acontecendo, ele, de certa forma, ele esconde um pouco do debate dos crus de Barolo. O debate é produtores querendo fazer vinhos de Barolo para ser consumido mais jovem, para vender para o exterior, mais macios, Barolo muito duro, muito tânico, muito ácido. Que são, e aí se cria os dois grandes grupos de produtores, que são os chamados produtores modernistas e os chamados produtores tradicionalistas. E esse debate modernistas versus tradicionalistas, ele mascara um pouco, ele deixa em segundo plano o debate sobre os crus de Barolo. Então aqui a gente está falando anos 80, anos 90. E esse documentário vai contar qual é a questão dos tradicionalistas modernistas. Os tradicionalistas são aqueles produtores que produzem Barolo do conceito mais antigo, aonde vão ter vinhos que vão passar por grandes pipas de madeira, vinhos que sofriam muita maceração, muita extração das características da casca, era um vinho que tinha muito aroma terciário, eram vinhos muito duros, precisavam de muito tempo de guarda para eles amaciarem, e esse era o conceito clássico de produção. Os modernistas, eles já queriam fazer vinhos muito mais com o conceito que na época, principalmente nos anos 90, ganha o mundo, que é o conceito de vinho com aroma e sabor de madeira, vinhos muito frutados, vinhos para ser consumidos mais jovens, e eles querem e começam a implementar isso nos Barolos. Os produtores tradicionalistas começam a meio que brigar, meio que comprar briga, meio que não querer que a ideia que eles defendiam é que isso ia tirar a característica de Barolo. E começa essa briga. Então aquele documentário Barolo Boys conta exatamente essa briga. E essa briga modernistas tradicionalistas esconde um pouco, deixa em segundo plano, o debate sobre os crus de Barolo. E quando isso começa a passar, ou seja, anos 80 e anos 90, essa briga muito latente, e depois os produtores eles acabam chegando a um consenso que vamos liberar, vamos ter as regras de produção, tanto que as regras hoje diz que tem que passar 18 meses mínimo em madeira, mas pode ser barrica nova, pode ser barrica usada, pode ser bote grande, 5 mil litros, 10 mil litros, o produtor escolhe como ele quer fazer. E a maioria dos produtores hoje, eles fazem um misto. A maioria dos produtores fazem um misto entre tradicionalistas e modernistas. A maioria dos produtores tem os grandes botes, tem também as barricas novas, usam barrica pequena, usam barrica... Então, hoje já é muito mais institucional de modo geral. Ou seja, cada produtor faz do seu jeito. Ainda tem os produtores muito tradicionalistas, ainda tem muitos produtores modernistas. Mas o misto hoje é o que toma conta. E depois disso, vem... E aí, a partir dos anos 2000, volta muito forte o debate sobre os crus de Barolo. E aqui vocês estão vendo a famosa Carta del Barolo, feita por Renato Ratti. E aqui vocês estão vendo, ó, na carta, e essa carta é publicada em 1971, aonde Ratti, e vamos lembrar, Ratti morre em 88, então ele morre relativamente novo. E aí,
ele era um dos grandes defensores disso. E na carta ele está mostrando os melhores vinhedos segundo os estudos dele e de alguns outros, né, pesquisadores daqui da época. E a vinícola dele fica aqui em La Mora, mais ou menos aqui lá no Ziata. Que a vinícola dele, né, vocês encontram ainda até hoje os vinhos, o filho dele, né, que comanda a Hatch, né? E essa carta, ela é tão importante, esse mapa do Barolo, de Barolo é tão importante que para se criar os crus de Barolo foi uma das maiores referências que eles usaram para começar o zoneamento dos crus. E os crus de Barolo vão surgir em 2010. Como é que aconteceu? Então, nos anos 2000, começa-se de novo a intensificar o debate sobre os crus de Barolo. O que eles fazem? O consórcio de Barolo, junto com a região do Piemonte, porque era muito difícil conseguir consenso entre os produtores, né? Todo mundo quer ter seus vinhos supervalorizados. Eles vão, junto com cada comuna, começar a fazer as marcações e dar nome para essas marcações e delimitar cada vinhedo dentro dessas marcações que pertencem a cada uma dessas áreas demarcadas. E isso eles vão levar quase 10 anos fazendo isso, e em 2010 o consórcio fecha o conceito dos crus de Barolo. Só que o nome cru é de domínio francês. Não pode se usar na Itália. É um registro francês. Os franceses criaram o conceito de cru, os conceitos criaram o conceito de Grand Cru, é de domínio francês. Então, na Itália, e começa isso em Barolo, depois até vai se difundir em outras denominações, eles criam as áreas crus e chamam de MGAs. MGA nada mais é do que Menzione Geográfica Adjuntiva, ou seja, menção geográfica adicional. Dentro da denominação pode ter uma menção geográfica adicional desde que ela seja reconhecida e registrada pelo consórcio da denominação. Então, MGA é o nome dos crus em Barolo e que foi estendido para toda a Itália. Começa em Barolo. Então, MGA é o conceito de cru em toda a Itália. Não são todas as denominações que tem. Começa com Barolo, mas outras já tem, como por exemplo, Barbaresco já tem, né? Nisa já tem. Então tem algumas denominações que já tem dentro da Itália os seus MGAs. E Barolo registra 181 áreas que podem ter menção geográfica adicional. Elas são as 11 comunas, ou seja, se vem a uva de uma comuna específica, pode citar o nome da comuna. E 170 áreas dentro de cada das comunas, como um todo, com nomes específicos. Qual foi a questão aqui? A questão foi que eles delimitaram, criaram um nome e zonificaram. Só que é muito difícil ter consenso. Então, o que acabou acontecendo? Não tem necessariamente uma consistência para dizer que os MGAs aumentam a qualidade. Até porque o MGA, para você ter o MGA, para você ter essa menção geográfica adicional, basta seguir as regras de Barolo e estar dentro de uma das áreas delimitadas. Então, praticamente, o MGA, o que ele diz? Olha, essa área tem características específicas e essas características provavelmente vão estar expressas nos vinhos. Mas não significa que tem uma qualidade maior ou menor. Qualidade na Itália está associada ao produtor. Bons produtores fazem bons vinhos. Então, 181 áreas foram demarcadas. E aqui eu trouxe essa imagem só para vocês verem qual foi então a ideia de Barolo, que a gente está vendo, né, várias exposições, vários vinhedos, várias áreas diferentes, que a gente consegue já se localizar aqui a cidade de Barolo,
Aqui a cidadezinha de Lamora, que fica no alto de uma colina, bem lindinha. E só para a gente ver, por exemplo, a Nunziata, que é onde fica o vinhedo do Hatt, tá aqui. Pertence à comuna de Lamora. Mas aqui acabou, por exemplo, virando uma menção geográfica exclusiva. Então, isso que eles fizeram, criaram demarcações de áreas específicas que tinham uma certa consistência. E quando aparece essas MGAs, o que direciona é para que naquela área que tem determinadas características, provavelmente expresse essas determinadas características nos seus vinhos. Então, foi essa a ideia. A ideia foi muito essa. A ideia foi seguir o conceito dos crus franceses. Mas são parte de Barolo. Ou seja, é Barolo. Todos eles vão aparecer escrito lá Barolo, né, denominação de origem controlada e garantida. E aqui nesse mapa, que é o mapa da denominação de Barolo, vocês estão vendo cada corzinha dessas é um cru específico. É uma menzione geográfica disjuntiva. É um MGA. Aonde conseguiu-se, então, delimitar, e aí cada um com o seu nomezinho. Por exemplo, eu estou provando com vocês um vinhedo que fica bem na frente da comuna de Barolo. Aqui tá Barolo, ó. Aqui tá Barolo. É aqui, ó. Marcar aqui com uma setinha para vocês. O Barolo tá aqui, ó. E esse vinhedo que eu provei com vocês, eu vou apagar aqui para vocês conseguirem ver, ele se chama Paiagalo. Ele tá aqui, ó, bem na frente da comuna de Barolo, ó. Aqui, ó, Paiagalo, ó. Ele é daqui. Ok? Ele é desse vinhedo específico. Então, é um vinhedinho aqui, fica do ladinho de outros vinhedos bem clássicos, aqui como Terlo e outros. Então, esse é um vinhedinho que ele fica mais ou menos aqui, ó, nessa areazinha. Por quê? Porque se vinifica as uvas dessa área aqui específica, ela vai expressar provavelmente as características desta área. Então, esse foi o zoneamento, e aí eu vou colocar para vocês aqui no material complementar esse mapa para vocês, e vou colocar o mapa oficial dos crus de Barolo, em altíssima resolução, para vocês conseguirem visualizar cada um deles, porque são 170 mais 11 comunas, então tem 181 denominações aí para vocês, né? Então, só para vocês terem essa ideia do que foi esses crus de Barolo. Aqui dando um zoom, né? Então, pegando o mapa oficial, já aqui com as altitudes e tudo mais, dando um zoom nesse mapa, aqui eu já peguei exatamente a área de Barolo, da comuna de Barolo, e aqui o vinhedinho que a gente degustou agora, ó, Paiagalo. Paiagalo tá aqui. Se a gente pegasse, né, fosse um pouquinho além, né, aqui a gente consegue ver várias comunas, a gente consegue ver, né, boa parte dos vinhedos estão aqui nessa imagem, então a gente consegue ver vários vinhedinhos diferentes aqui, que chamam a atenção. Por exemplo, aqui ela mora, aqui bem no norte, ó. E aqui, ó, por exemplo, a Nunziata tá aqui, ó. É uma Frazione. Frazione é um vilarejo, um pequeno vilarejo na Itália. A Frazione e a Nunziata, a vinícola do Hatt tá aqui, né? O Renato Hatt tá aqui. Então, para a gente ver, então, vocês estão vendo coloridinho, são diferentes vinhedos, são diferentes crus de Barolo. Então, quando aparece o nome de um cru específico, lembra que a gente viu lá no começo da aula, né? Um vinho do... Aqui, ó, Cerecchio. Aqui tá o vinhedinho, ó. Aqui. Lá no começo da aula a gente viu um Barolo Cerecchio. Era do Roberto Voerzio, um grande produtor, um dos melhores produtores de todo o Barolo. E aí estava escrito Cerecchio. Vem a uva dessa partezinha, desses vinhedinhos aqui, classificados como Cerecchio. Tudo continua sendo Barolo de OTD. Mas, quando vem de uma área dessas demarcadas, vocês podem ver que aonde está em branco não foi demarcado, ou seja, não tinha tanto prestígio. E aonde está coloridinho é porque foi demarcado, então permitindo levar o nome. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, num vinhedo. Vamos pegar o vinhedo aqui, vamos dar uma limpada. Vamos pegar aqui, ó, a Nunziata, que é a área onde tem a vinícola do Renato Hatt. Então, se a gente der um zoom, a gente vê aqui
esses vinhedos, e aqui está a vinícola do Hatch, né? Dá para ver a vinícola aqui. Então dá para a gente ver os vinhedos, as exposições solares, olha aqui, né, as fileirinhas e tudo mais. E então, quando a uva vem dessa área demarcada como Annunziata, pode escrever, né? Então, Barolo, denominazione de origine controlata e garantida, Annunziata. Quando vem Cerecchio, pode escrever Cerecchio. E isso começou, então, a dar um direcionamento. Não é de qualidade, porque a regra ainda é a mesma, mas quando a uva vem em uma determinada área, uma dessas 170 áreas mais as 11 comunas, começou a dar uma ideia de cru. E aí cada vinhedo, claro, vai ter o seu perfil. Isso é de 2010, então os vinhos a partir de 2010 já puderam ter isso oficial. Ah, Marcelo, mas tu provou agora um vinho de 2004. Como é que ele estava escrito Paiagalo? Eles já escreviam antes, mas não era oficial. Então alguns produtores já botavam o nome de áreas, mas não era oficial. Agora se torna oficial. Claro que tem uma briga grande aí ainda, tipo, o que é melhor, o que não é. E tem um refinamento dentro disso. Qual é o refinamento? E a gente está vendo que os MGAs, os crus de Barolos, eles são com diferentes tamanhos. Envolve áreas diferentes. Só que, mesmo dentro dos próprios crus, tem aquelas áreas que eram muito, muito especiais. Aquela pequena parte do vinhedo. Aquela pequena área aonde a qualidade é um pouco mais destacada. Dentro dessa área, sim, é um pouquinho mais destacada. E quando teve essa mudança, então, de 2010, o que eles permitiram? Que também se fizesse uma classificação chamado vinha, ou vinhedo. Dentro dos MGAs, se tivesse uma área muito, muito especial, poderia se solicitar a classificação também de uma pequena parcela para chamar de vinha. E hoje foram reconhecidas 60 áreas, 60 parcelas dentro da denominação de Barolo com nome específico da vinha. E toda vez que usa a uva dessa parcela específica, pode escrever vinha e o nome dessa parcela. Por exemplo, eu provei com vocês um Barolo que é do MGA Paiagalo e que aqui tem uma vinha autorizada. La Villa, tá aqui, ó. La Villa tá aqui. Ó, esse vinhedinho aqui, uma parcela do vinhedo Paiagalo que se chama La Villa. E aqui sim, na vinha, tem uma regra mais rígida, que é no mínimo 13% de álcool, o rendimento é menor, continua sendo Barolo, é obrigatório colocar o nome do MGA, da menção geográfica adicional, e aonde tem uma parcela reconhecida, botar o nome dessa parcela, dessa vinha. Só que dessa vinha, tem que ser vinhedos com mais de 7 anos, o rendimento é ainda menor que o rendimento normal de Barolo, que era 8 toneladas por hectare, passa a ser 7,2 toneladas por hectare, ou seja, a uva tem que ser mais concentrada, ou seja, menos uva por hectare, para a uva ter mais características. Então, esses são considerados as melhores parcelas dos vinhos de Barolo. Ah, mas pode ter uma parcela que não é reconhecida, que tem muita qualidade? Pode sim. Porque, como eu falei para vocês, o grande segredo de Barolo está no produtor também. Mas cada vez mais se direcionando para áreas mais restritas. Então, começamos falando de Barolo, toda a denominação. Daqui a pouco, uma área, ou por exemplo, pode, já reconhecido como MGA, quando vem a uva de uma única comuna. Por exemplo, a comuna de Barolo. Pode vir da comuna de Barolo, por exemplo. Como pode vir, dentro da comuna de Barolo, de um vinhedo chamado Paiagalo. E, dentro de alguns desses vinhedos, parcelas mais destacadas, como, por exemplo, La Villa, aqui dentro de Paiagalo.
Então, o que a gente está vendo? Ficando cada vez mais específico. Aí, quando é a citação da vinha, que tem que ser acompanhado do MGA, é obrigatório ter essas regras mais rígidas do que a regra normal da denominação de Barolo. Só que isso tudo é relativamente novo. Então ainda está muito em adaptação, dá muito ainda em se adaptarem, entender o que melhor pode fazer, como melhor pode fazer. Ainda está num grande processo aí de ajuste. Vinha é o maior destaque hoje que a gente tem em Barolo. E tem alguns personagens que estão estudando isso e foram importantes para esse processo de mudança que continuam sendo. A começar, claro, por Antônio Galloni, que Galloni era um dos degustadores que trabalhavam para o Robert Parker e que escreviam sobre Itália. E Galloni foi um dos que começou a defender esse zoneamento e os vinhedos de maior qualidade de Barolo, para que isso aparecesse nos rótulos, para que o consumidor soubesse e pudesse escolher isso. Galloni saiu da Wine Advocate, que é a publicação do Robert Parker, e começou a fazer a publicação dele, chama Vinous, que ele mesmo publica hoje, que ele é o editor-chefe. E esse carinha aqui, que é o maior estudioso, maior pesquisador, ele é um autor, tem vários livros, chamado Alessandro Masnaghetti, e ele é um cartógrafo. Então, ele cartografou, estuda e explica cada parcela, cada MGA, e escreveu um livro, agora já tem o segundo livro, sobre os MGAs de Barolo. Esse livro é a Bíblia para se entender os MGAs de Barolo. Só tem em italiano ou em inglês, e estuda e fala de cada parcelinha de Barolo. Então ele é hoje o maior publicador, o maior autor sobre os crus de Barolo. Alessandro Masnaghetti. Tem que se entender esse cara, e acompanhar ele, porque ele cada vez mais está atualizando, cada vez mais, e ele tem publicações muito legais. E aí, a dica para vocês, quais são as melhores áreas de Barolo, tá nesse mapinha aqui. Nesse mapinha. Por quê? O que esse mapinha tem aqui? A junção das classificações, das citações dos melhores MGAs, segundo Ratti, Carta do Barolo, o Alessandro Masnaghetti e do Antônio Galloni. Então aqui vocês veem cada um dessas áreas, vocês estão vendo aqui o mapa oficial dos crus de Barolo. Vocês estão vendo aqui as principais áreas, principais vinhedos, principais MGAs, segundo eles, cada um deles. Então, por exemplo, Roque della Nunziata, lá onde tem a vinícola do Ratti. O Ratti, o Masnaghetti, o Galloni citam esse vinhedo como de alta qualidade. Canube, Renato Ratti citava como de alta qualidade. E assim por diante. Mon Privato, um vinhedo clássico, né? Ratti, Masnaghetti e Galloni citavam. Então aqui para a gente ver alguns dos principais vinhedos que vocês estão vendo, citadinhos, marcadinhos, desses autores. Então para dar um norte aí para a gente, né, achar algumas desses principais, segundo esses autores. Então legal. E para a gente já ir finalizando, eu quero fazer uma provocação para vocês. Porque esse conceito dos MGA são os crus de Barolo. E uma coisa que começa a se debater agora é quando o Barolo terá os Grand Cru ou os Grand Crus. E eu faço uma provocação aqui para vocês, comparando com a Borgonha. Porque o que a gente viu? A gente viu hoje que Barolo pode. Tudo é Barolo, tudo é denominação de Barolo, tudo é Barolo de OTD. Mas Barolo pode ter as uvas vindo de toda a região, e faz só chamar de Barolo. Pode ter a uva vindo de uma comuna específica, por exemplo, que Serra Lunga d'Alba, que vai chamar de Barolo e vai citar a comuna, Serra Lunga d'Alba. Pode vir
não só da comuna, mas de um MGA específico, de um cru específico. Por exemplo, aqui, Fontana Freda, continua sendo Barolo, tá dentro da comuna específica, Serra Lunga d'Alba, mas uma parcela, uma área dentro, um vinhedo dentro de Serra Lunga d'Alba, vinhedo chamado Fontana Freda, que ele pode citar o vinhedo. E algumas áreas, por aquelas 60 áreas que a gente viu, que são parcelas desses vinhedos. Ele pode citar e aí vai chamar de vinha. Então, o que a gente viu? Cada vez mais específico. Isso aqui é só uma provocação. Mas se a gente compara com a Borgonha tem algo parecido com isso, só que muito bem instituído. A Borgonha não tem os seus vinhos chamados regionais, que é a base da pirâmide? Barolo também já tem. Vem de toda a área. Depois, tem as áreas chamadas village na Borgonha, que são 44 vilarejos específicos, que pode, quando as uvas vêm daquela área, chamar de village, botar o nome do vilarejo. Agora a gente tem também em Barolo as 11 comunas. E pode botar o nome da comuna. É um MGA autorizado. Mas dentro das comunas tem áreas específicas. Dentro dos villages na Borgonha, tem áreas de maior qualidade que eles chamam de Premier, os Premiers Cru. Dentro dos villages. São áreas especiais. A gente não tem os MGAs, áreas especiais dentro das comunas, 170 áreas. Né? Quando a gente fala de Borgonha, são 640 climas diferentes. Essas áreas especiais que levam o nome podem ser chamadas de Premier Cru. A gente também tem em Barolo. E na Borgonha a gente tem o topo da pirâmide. Aquelas parcelas exclusivas, que no caso da Borgonha, viram inclusive uma apelação separada. Os Gran Crus. E em Barolo a gente tem as vinhas. Pequenas parcelas de vinhedos muito destacadas e que acaba até tendo uma regra de produção um pouquinho mais rígida. Barolo não tem uma pirâmide hierárquica, porque esses três aqui, eles pertencem a um conceito de cru chamado MGA. Mas já é uma provocação para o futuro. A gente já tem uma ideia, ainda não oficial, de uma pirâmide hierárquica dos vinhos de Barolo, se comparados com a Borgonha. Só uma ideia, uma provocação para vocês, tá? Não lembrar que isso aqui é tudo MGA, menção geográfica adjuntiva, menzione geográfica adjuntiva, menção geográfica adicional, para poder ser citados. E para encerrar a nossa aula com essa provocação, duas dicas bem especiais para vocês. Dicas finais, aqui aquela dica de ouro que vale por muitas aulas. Como encontrar os melhores vinhos de Barolo? Dica número 1, baixem esse aplicativo do Veronelli. Lembra do Luigi Veronelli? Então, ele já faleceu, mas continua com a sua publicação e agora ela tem online. E uma dica, tá? Isso aqui era pago e atualmente está gratuito, não sei por quanto tempo. Então baixem, que tem tanto para iOS quanto para Android, que é o guia do Veronelli, chama I Vini di Veronelli, ou seja, os vinhos de Veronelli, aonde ele cataloga os melhores vinhos da Itália. E claro que tem Barolo, então vocês botam lá, baixem um aplicativo, pesquisem por Barolo, e ele vai citar quanto mais estrelas, de 1, 2 ou 3, maior a qualidade do produtor e do vinho. Então, por exemplo, aqui, ó, dando exemplo, aqui colocou lá uma hacienda, né? Hacienda Vitícola Cereto. Então aqui ele vai listar os vinhos que foram classificados por eles, ok? E aí aqui você vai escolhendo e vendo que tem mais estrelas, que tem mais qualidade, enfim. Então tem algumas informações. Se não aparece no Veronelli, é porque não foi classificado por eles, então tem que ver se, né, se realmente é bom, se não é, mas se está aqui classificado é uma boa citação de qualidade. Se tem 1 estrela é legal, 2 estrelas melhor, 3 estrelas são os melhores deles. Então tem consistência, tem qualidade. Então um bom guia aí, uma vez que a gente tem muito Barolo genérico também e que não tem muita qualidade. O produtor pode fazer um Barolo de alta qualidade mesmo sendo da região, porque a denominação Barolo já é direcionada, né? Tende a ter um pouquinho mais de regras. Mas o produtor vai fazer toda a diferença. Tem muito Barolo que não tem qualidade, bem ruinzinho, mas é caro. E a segunda dica
naveguem pela região de Barolo e visitem, conheçam os vinhedos. Porque aquele autor chamado Alessandro Masnaghetti, ele tem um site chamado Barolo MGA 360, onde vocês podem navegar pelos crus de Barolo. Então acessem, tem algumas coisas que são pagas, uma boa parte é gratuito, vocês podem entrar nas comunas, vocês podem entrar em cada MGA, por exemplo, Barolo, aí você entra lá numa comuna específica, algumas são abertas, algumas são pagas. Aí você navega aqui, você roda o mapa, você vê onde fica cada um, então tipo aqui a comuna de Barolo, lá o vinhedo que a gente degustou lá, o Paiagalo, bem na frente da comuna, né? Depois tem outro vinhedo bem famoso aqui chamado Terlo, então aqui vocês conseguem navegar, então entrem lá, Barolo MGA 360, né, tem um domínio de internet, vocês entram lá, vocês conseguem navegar aqui e passear pelos vinhos MGAs de Barolo. Legal? Bom, turminha, foi bem bacana a gente falar sobre os crus de Barolo, falar, claro, também sobre o Barolo, né, entender um pouco das regras de denominação e tudo mais. Foi muito legal a gente começar a trazer à tona, conhecimento, um pouco mais de debate sobre esses crus de Barolo. Nosso vinho aqui ainda está com um perfil aromático super interessante, né? Ele tá com essa nota do nariz muito de hibisco, muito de flor seca. Em boca com uma estrutura incrível. Muito legal a oportunidade de provar Barolos um pouco mais envelhecidos, mesmo com 18 anos, assim, mostrando o quanto esses vinhos são potentes, concentrados, intensos. E agora já deu um norte aqui pra gente entender um pouquinho mais sobre essa ideia dos crus de Barolo, os MGAs, né? Menzione geográfica. Menzione geográfica adjuntive, né? Adjuntive. As menções geográficas adicionais. Muito legal, agradecer a presença de todos, foi muito legal a gente poder falar sobre esse tema. Vale a pena, provem Barolo quando vocês tiverem oportunidade. Procurem, né, se reúnam, né, façam as suas confrarias para poder dividir o preço, que o Barolo é caro. E aí vão provando esses vinhos diferentes perfis, diferentes categorias, diferentes qualidades. E procure os MGAs, né, procure essas citações, essas menções geográficas adicionais, que vale a pena porque normalmente entrega as características de forma mais nítida de cada local. Estou me despedindo de vocês, deixando um beijo muito especial no coração de cada um de vocês. Nosso clássico brinde final, né? Um brinde para todo mundo. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.